Olá, meus queridos amigos, aquele abraço. Hoje nós vamos falar um pouco sobre história. História do Brasil, história da Bahia. 2 de julho é uma data em que os baianos, a maioria dos baianos, principalmente do recôncavo baiano, sabem que tem uma importância muito grande nas nossas vidas. O 2 de julho foi quando, de fato, nós nos tornamos independentes de Portugal. Foi, de fato, quando aconteceu uma guerra, uma briga, uma luta. Isso foi o que aconteceu no 2 de julho. Lá em 7 de setembro, quando Dom Pedro I disse, levantou a sua espada, aquilo tudo foi encenação. Já estava tudo certo, o Brasil ia se tornar independente de Portugal, até porque para que o rei de Portugal, seu pai, não ficasse sem o reinado aqui no Brasil, porque poderia vir uma Holanda da vida, uma Espanha, uma Inglaterra, uma França e se apoderar do Brasil. Então era melhor deixar o seu filho aqui, sendo o rei, do Brasil, ou o príncipe, como queira, do que você se arriscar em querer forçar o Brasil a ser um país ligado a Portugal, uma colônia portuguesa, digamos. Então o Brasil foi, dizem que com somas financeiras, foi liberto num acordo de Portugal, mas foi liberto apenas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais, que mais? Esses lugares, São Paulo, o sul, sudeste, por ali, sim, mas o nordeste brasileiro continuou sendo dominado por Portugal. Salvador era uma cidade portuguesa, sim senhor. Então os baianos se revoltaram quando os portugueses mandaram para cá o Madeira, o comandante Madeira, como chefe de armas, tipo o comandante do exército, alguma coisa assim. E tiraram um baiano brasileiro que estava no comando. Aí foi a gota d'água. Não quiseram saber de acordo. Queriam se livrar de Portugal. E aí o Madeira desceu a madeira no povo baiano. Só não refrega aquela que terminou sendo morta, a abadesa, ou a freira que tomava conta do convento, a Sor Angélica. Naquele dia ela foi morta, porque havia alguns revoltosos que não queriam Portugal na Bahia, se esconderam ali naquele convento da Lapa e ela recebeu a morte. Os portugueses mataram e entraram lá e fizeram o que tinham que fazer, e naquele dia morreram só em Salvador, dizem, 250 a 300 pessoas foram mortas pelos portugueses. Aí a guerra durou quanto tempo? 17 meses. 17 meses. Os baianos de dinheiro, que não concordavam com a mandança, como diria o outro, de Portugal aqui na Bahia, em Salvador, se mandaram para o recôncavo. Foram para Maragogipe, Cachoeira, Santo Amaro da Purificação, aquela região ali. E lá começaram a agimentar tropas. Bom, aí entraram na guerra o povo. Entrou na guerra o povo preto, que eles não gostavam, mas entrou esse povo, os escravos. Os senhores de engenho não queriam ceder esses escravos, alguns abandonaram, outros terminaram sendo cedidos para lutar na guerra, e nós terminamos por ganhar a guerra, numa refrega que aconteceu ali em Pirajá, hoje o bairro de Pirajá, e muitos negros resistiram e tentaram invadir Cachoeira, as tropas portuguesas. O próprio Dom Pedro I contratou um especialista em manobras de guerra, o general Labatut, um francês, depois veio o inglês também, que chefiou as tropas através do mar, e terminamos derrotando os portugueses. Mas foram os negros e os índios, os caboclos, que derrotaram os portugueses. Figuras como a grande Maria Quitéria, que se vestiu de homem para lutar no exército brasileiro e lutou com bravura. Foi a primeira mulher a lutar no exército brasileiro, baiana. Baiano que faz história. E a negra Filipa? Pois é, ela que cortava a baleia, imagina, ia lá para os mangues pegar caranguejo, marisco, liderou a mulherada de primeira qualidade
E aí quando os portugueses encostaram seus navios ali próximo do mar de Cachoeira, elas seduziram. Diz que a negra era uma negra maior do que eu, mais de 1,80 m, bonita, com outras mulheres negras e índias lindas, né? Aí eles deviam mostrar seios, pernas, e os portugueses ávidos, né, para namorar, para dar uma, terminaram entrando nessa enrascada. As negras deram uma sorte, até porque a Maria Filipa, se eu não me engano, ela era capoeirista. Olha que encrenca. Pegaram esses portugueses, eles nus, pensando que ia ter uma boa transa, e receberam foi surra de urtiga, né? Urtiga, aquele negócio que arde, cansanção, e ficaram com as bundas brancas completamente em carne viva. E fora isso, essas mulheres de altíssima qualidade, que ajudaram a Bahia a ficar independente dos portugueses, incendiaram, dizem que mais de 40 barcos portugueses. É brincadeira um negócio desse. Mulheres corajosas, nordestinas e baianas, mulheres negras, indígenas e mestiças, né? Era tudo misturado lá. Bom, fora isso, teve o João das Botas, que você vê ali no Campo Grande, tem uma rua com o nome dele, era um português, especialista em saveiros, que ajudou a construir alguns saveiros para os nossos soldados embarcarem e tentarem destruir as tropas portuguesas, que eram navios enormes e muito bem preparados. Aí teve a grande refrega lá em Pirajá, e nós estávamos perdendo, porque as tropas deles eram preparadas. Vocês veem, por exemplo, a Maria Quitéria toda bonitinha, com aquele uniforme. Mentira! Ali foi uma pintura. Era todo mundo esfarrapado, todo mundo não tinha, sem chinelo, sem sapato, sem botas. Todo mundo na base da luta mesmo, porque não tinha roupa, não tinha dinheiro, não tinha nem comida tinha. Os baianos fecharam Salvador, não entrava comida aqui, porque aqui não produzia nada. Vinha de Cachoeira, Feira de Santana, e aí vieram encoraçados famosos de Pedrão, mais de 30, lutadores também de Feira de Santana, de Ilhéus, e muitas cidades baianas combater aqui em Salvador. Mas só ganhamos a guerra por um pequeno detalhe. Um soldado que lutava do nosso lado, português, ele era o homem que ficava com a corneta, que mandava avançar ou mandava recuar. Porque numa guerra não tem como o comandante ficar falando, gritando, ninguém vai ouvir, né? Então são os comandos das cornetas que falam pela voz do comandante. E o comandante mandou dizer: toca aí, dá aquele toque de recuar. E o corneteiro Lopes não fez isso. Deu toque de avançar, e ainda dizendo que tinha cavalarias que ia enfrentar os portugueses. Quando eles ouviram aquilo, saíram correndo, os portugueses, achando que tinha uma cavalaria imensa atrás daquelas tropas esfarrapadas do Brasil. Tinha chegado pessoas para ajudá-los, né? Soldados para ajudá-los, e deram com os pés no mundo. E aí nós ganhamos a guerra e a Bahia e o Brasil ficou independente. Não houve independência nenhuma, guerra nenhuma lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em lugar nenhum, em Minas, nada. Foi aqui no Nordeste. Pernambuco teve refrega, Paraíba teve, Ceará, mas a luta mesmo foi aqui em território baiano. Os portugueses não teriam saído da Bahia. Então, salve, salve, 2 de julho. O 2 de julho, claro, virou essa esculhambação que os políticos se aproveitam para enganar os baianos, dar deusinho, né? Aparecer com suas tropas, para enganar o povo, suas tropas de corruptos muitas vezes, né? Para enganar, para dizer que vai fazer, não fizeram e não vão fazer absolutamente nada. O 2 de julho foi uma luta dos baianos, dos pobres, negros, como a Filipa, como outros negros, caboclos e índios, que com flechas ficavam de noite dormindo no mato para de manhã cedinho flecharem os portugueses. Essa é a história real do 2 de julho. E do corneteiro português, que não cumpriu a ordem do chefe, mandou avançar, não recuou, e os portugueses bateram em retirada. O Show Madeira caiu da madeira, porque o comandante dele era o Inácio Madeira de Melo,
um experiente comandante que depois foi julgado em Portugal por não vencer essa guerra. Mas eles não sabiam que o nosso espírito era de guerreiro. E os negros? Havia negros guerreiros aqui na Bahia, de altíssimo nível, vindo de outros lugares do mundo, né? Escravizados, mas que tinham noções de guerra. Esses ajudaram muito o povo baiano. Salve o 2 de julho!